Glórias a Jesus. Amém? Todos abriram? Eu cumprimentei os irmãos do YouTube. Deus abençoe, irmãos, a parte de Senhor Jesus Cristo. O Senhor te encha de graça, de paz nesse momento. Capítulo 5, verso 1 diz: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estando ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, se assim se desejar em seu coração. Mas, irmãos, o texto, ele é muito conhecido. A primeira coisa que a gente vê no texto aqui, já foi pregado várias vezes, que não é o que vai ser pregado hoje, mas destacando que água na Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Água na Bíblia é a palavra de Deus. E nós sabemos que se nós tivermos a Bíblia na nossa casa, aberta no Salmo 91, ela é um depósito de poeira. Se nós carregarmos a Bíblia debaixo do braço, e não fazemos dela uma forma de vida, ela não tem efeito nenhum em nossas vidas. Então aquele reservatório de água simboliza exatamente essa Bíblia que você tem na sua mão. E a palavra parada, sem nenhuma ação na sua vida, ela não produz vida. Jesus, ele fala em João capítulo 6, as minhas palavras é espírito e vida. As minhas palavras é espírito e vida. Então, uma vez que eu leio, que eu pratico, que eu coloco essa palavra em movimento na minha vida, ela produz vida. Então aquele tanque ficava o tempo todo parado, a água sem nenhum movimento. Mas uma vez no ano, um anjo descia, movia aquelas águas, louvado seja o nome disso aí, quando aquelas águas eram movidas, o tanque operava milagres naquele que mergulhava ali. No momento em que Jesus ele aparece no cenário, nós sabemos que havia um momento de morte espiritual no meio do povo de Deus. E essa morte espiritual se deu por desobediência, por se afastarem das leis do Senhor, daquilo que o Senhor havia determinado, por se inclinar para outros costumes, para outros deuses, fazendo com que assim o poder de Deus viesse ser retirado no meio do seu povo. Isso está profetizado em Isaías 54, quando o Senhor fala da idolatria do povo, e ele chama o seu povo, a cidade santa, de uma mulher estéril, que não dá filhos, ou seja, aquele povo não produzia mais frutos. E ele vai dizer para aquela mulher estéril, em Isaías 54, ele fala: canta alegremente, ó estéril, porque você será alegre mãe de filhos. E ele vai dizer, falando para a sua nação, mas usando ali o termo de uma mulher, porque a mulher é a igreja, e ele fala assim: olha, por um pequeno instante te deixei, com grande ira me afastei de ti. Por que por um instante deixou? Por que com um momento de ira ele se afastou? Porque o povo estava se curvando a outros deuses, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor falou: vou me afastar desse povo, porque se eu não afastar, eu vou trazer ira, eu vou encerrá-los da terra, mas eu amo demais para isso, então vou me afastar um pouco, para que eles sintam a minha falta, para que eles sintam a minha presença. E ele fala: olha, por um pequeno instante te deixei, com grande ira me afastei de ti, mas com amor eterno te atrairei
a mim. Este amor eterno é Cristo lá na frente, que viria se entregar na cruz do Calvário. Então, nesse momento em que o Senhor se afasta, não há milagre, não há operação de maravilhas, não há manifestação de Deus no meio do povo. Então o povo ia para a igreja como um costume, como uma tradição, ia para a igreja como uma religiosidade, de maneira que eles já não estavam mais crendo de fato que o Messias viria, porque aqui eles esperavam a primeira vinda de Cristo, e ele veio. Nós esperamos a segunda vinda de Cristo. E assim como naquele momento houve quase um falecimento espiritual, houve um esfriamento muito grande pela ausência de Deus, mas não porque Deus queria estar ausente, mas porque o povo não estava buscando, e o povo já ficou incrédulo acerca da vinda de Cristo, e quando Cristo veio, a maioria o rejeitou. Assim também nos dias de hoje, o povo também se encontra numa frieza espiritual muito grande, e o povo que se diz povo de Deus, que tem todas as profecias diante dos nossos olhos se cumprindo, também não está crendo na vinda de Jesus. E quando alguém fala que ele está vindo, a desprezam, porque amam mais a terra do que o século presente que o Senhor preparou para nós na eternidade. Então o quadro, o cenário, ele é o mesmo. Então o povo, ele estava completamente incrédulo, porque eles iam, não acontecia nada. Você vê, irmãos, que tudo aqui se dá por muito tempo. Há 38 anos esse homem estava enfermo. O homem estava na porta chamada Formosa, lá que o Pedro falou, não tem prata nem ouro, também estava ali desde a sua infância. A mulher estava encurvada, corcunda, dentro de uma igreja há 18 anos. O homem estava com a mão mirrada há não sei quantos anos. A mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Mas na verdade o Senhor não se manifestava, já tinha 400 anos. Então o povo ficou completamente incrédulo. Mas o Senhor, ele não deixou o povo pensar que ele já não era mais Deus, que ele esqueceu por completo, que ele não estava ali. Porque quando o Senhor vinha e movia as águas, uma vez no ano, através do seu anjo, que é o anjo administrador, quando o Senhor movia as águas e operava milagre, o Senhor falando, ainda estou aqui, eu ainda sou o mesmo, eu continuo operando, eu continuo com o meu poder, só depende de vocês. Então, sem que o povo fizesse nada, o Senhor vinha, movia as águas para mostrar, ainda sou Deus, ainda eu opero, mas eu opero segundo o mover da minha palavra. Vocês abandonaram a minha palavra está parada, a minha palavra não está em ação na vida de vocês, mas olha, no momento que vocês colocarem em ação, eu curo, ou seja, eu opero segundo a minha palavra. Então olha o poder da palavra que vocês deixaram, olha o poder da palavra que vocês abandonaram. Esse reservatório de água aí parado é o que vocês fizeram com a minha palavra, deixaram ela de lado. Mas se vocês movimentarem ela, eu mando os anjos operarem a favor de cada um de vocês. Então aquilo era um sinal de que o Senhor estava ali, era um sinal de que Ele queria operar, de que Ele queria curar. Mas quando aquele homem responde para Jesus, que há 38 anos ele estava ali, e não tinha homem nenhum que fosse capaz de colocá-lo na água, porque ele não podia andar. Então entenda bem, a pessoa que era cega, ela era conduzida até ali, e a família largava. Ela é cega, mas ela tem tato, ela anda, então ela batia na borda do lago ali, do tanque, o tanque é aqui. Já sentava ali, já ficava pronto, quando a água fazia barulho, ia lá. O mudo, o surdo, era mudo e surdo, mas enxergava, andava, estava ali. Agora o paralítico não, ele precisasse de que alguém o colocasse. Ele precisava de que alguém o colocasse no tanque. Então nós vemos 2 pontos aí. Por que não tinha ninguém que o colocasse no tanque? Porque o povo era ruim, porque o povo pensava somente neles, porque o povo não estava nem aí que morra. Irmãos, não é bem isso. Não tinha ninguém que o colocasse no tanque, porque a incredulidade do povo era muito grande para acreditar que ele ali dentro ia ser curado. O povo estava tão incrédulo, o povo estava tão morto espiritualmente, que o povo pensava, se a gente jogar ele lá dentro, vamos jogar à toa, não vai acontecer nada.
vamos ter o trabalho de jogar e vamos ter o trabalho de tirar. E hoje as pessoas estão assim, não, eu não vou hoje não, porque o culto vai ser a mesma coisa, eu vejo aqui de casa. Não, eu não vou naquela vigília não, porque eu já sei como é que é. Ah, tem aquele congresso, eu não vou não, porque eu já sei como é que é, né? Eu vou no culto, é sempre a mesma coisa, não acontece nada, mas não acontece nada não é porque Deus não está. Porque de vez em quando o Senhor move e opera para ver que Ele está, que Ele é o mesmo. Mas que a falta de operação é a incredulidade. Porque você quer ver uma coisa, amados irmãos? Igreja, ela trabalha na coletividade. Igreja é corpo. Igreja é eclésia é congregados. Então se um vive um milagre, todos vivem. Se um se alegra, todos se alegram. Se um chora, todos choram. Amém? Se um está na batalha, todos estão. Então se aquele povo cresce, aquela água não se movia somente uma vez no ano, mas aquela água se moveria todos os dias. Então o mover da água anualmente, ela simbolizava o grau de fé que aquele povo estava. Se você tem muita fé, você tem muita operação de Deus. Se você tem pouca fé, você não tem operação de Deus. A fé ainda era pouca, mas ainda havia alguém que tinha. Porque a água movia uma vez só, uma vez no ano. Mas ela se movia. Alguém estava crendo. Tanto que tinha gente ali para pular, e quem pulava era curado. Então havia ainda fé, um pouco escassa, mas havia. Mas se aquele todo o povo ali se juntasse em redor daquele tanque, que simboliza a palavra, e ali clamassem, e ali orassem, crendo no Senhor, aquela água se moveria na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, porque o mover das águas não depende de Deus, o mover das águas depende de mim e de você. Não depende de Deus o mover das águas, porque a água do Senhor é viva, ela é cristalina, mas só toma dessa água quem crê, porque a Bíblia fala, quem crê venha e beba da água da vida, quem crê venha e beba. Então está ligado à fé. O Senhor é uma fonte jorrando, então quando a fonte jorra lá, e aqui faz um lago, você olha aquele lago, parece que ele está paradinho, embora aquela água está se movimentando, ela tem vida. Mas se você joga uma pedra, se você pula dentro, ela faz logo aquelas marolas, aí você percebe que a água está movimentando, mas a vida nela, a água estava parada, ninguém entrava, era um ano sem fazer nada, mas uma vez no ano ela se movia para mostrar que aquela água é vida. Aquela água, ela é vida. Mas as pessoas estavam tão incrédulas, mas tão incrédulas, que ela fala assim, não, as pessoas estão indo lá para o tanque, mas a maioria morre. A maioria morre antes do milagre. A maioria dos crentes estão morrendo enfermo no hospital sem milagre. A maioria dos crentes estão padecendo, estão tendo as suas vidas destruídas, mas dizem que creem no Senhor, mas na verdade crê com os lábios, mas o coração não crê. Não crê. Tivemos um irmão que ficou doente, e não foi uma, nem duas, nem três, foi muito mais pessoas, me chamaram no canto, falaram, pastor, é o irmão Fábio Dadinha que está curado, é nosso meio. Me chamaram no canto, eu não estou julgando os irmãos não, irmãos. Eu estou contando o Fábio para vocês entenderem. Pastor, fala a verdade para mim. O Fábio vai morrer, não vai? O Fábio vai morrer, não vai? O Fábio vai morrer, não vai? Teve um que eu agarrei no braço, falei, homem de pequena fé. E outro eu falei, depende de como você vê. Ele, como assim? Eu falei, não, olha a circunstância, olha o poder de Deus. Ele vai viver e vai testemunhar. O irmão Fábio hoje está aí testemunhando. Uma bênção. Como o irmão Gilberto também, aleluia, está no nosso meio já, para a glória do Senhor, cada dia melhor, para a glória do Eterno. Mas o Senhor, Ele quer curar muitos Gilbertos, Ele quer curar muitos Fábios, Ele quer curar muitas outras pessoas, aleluia. Ele não quer mover essa água num culto, e depois de um ano Ele quer mover as águas todos os cultos, mas não depende do Senhor, nem do anjo, nem de Cristo, porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. O Senhor falou que estaria todos os dias da nossa vida ao nosso lado, então não há um culto que Ele não está. Ele prometeu que a palavra dEle é viva, então não há um dia que a palavra dEle não vai ser aberta e que não vai produzir vida. Mas a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas também vai falar que tudo é possível ao que crê.
Então está ligado à minha fé, a forma que eu entro aqui, a forma que você entra, como que eu estou crendo. É para ver o pastor Elvis, o pastor Tiago, é porque você está à frente do louvor, é porque você está no grupo de louvor, é porque hoje é teu dia de gravar, ou porque tu sabe que o Senhor está aqui e você veio adorá-lo. Porque as circunstâncias da vida não podem te tornar incrédulo. Outra luta, outra dificuldade, meu Deus, não. A luta vai vir hoje, ela vai vir amanhã, ela vai vir depois, ela vai vir depois da manhã. É por isso que a palavra diz que para todas essas coisas, vocês serão mais do que vitoriosos. Então levantou luta ontem, hoje também se levantou, vai se levantar amanhã. Mas ontem você deitou e dormiu e acordou. Ontem você comeu, você se vestiu, você deitou em paz e acordou em paz, como os salmos aqui que nós lemos. Por quê? Porque o Senhor te deu vitória. Hoje teve luta, mas tu vai dormir em paz e vai acordar em paz, porque o Senhor te deu vitória. E em todas as lutas que se levantar, a palavra está ali, para todas essas coisas, somos mais do que vitoriosos. Então o povo não foi porque o povo era ruim. É porque o povo falou assim, não podemos fazer nada por ele. A gente vai jogar ele lá, não vai acontecer nada. Eu não vou para a igreja hoje porque não vai acontecer nada. Eu não vou mais orar porque não está adiantando. Não vai acontecer nada. Eu não vou mais ler a Bíblia porque não vai acontecer nada. É porque na verdade quando eu vou orar por um problema, eu já vou orar com o coração duvidoso. Eu vou pedir a Deus, mas será que eu vou? Eu vou ler a Bíblia, eu já vou ler a Bíblia já com o coração duvidoso. Eu já vou para o culto com o coração duvidoso. Então se eu estou desempregado, e eu amanhã vou fazer uma entrevista, eu não vou na certeza, glorificando o nome do Senhor, não, a pessoa vai com medo. Será que vão me aprovar? Eu estou com medo, eu estou nervoso, será que vão me aprovar? É assim. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que o exame vai dar bom? Será que eu vou conseguir fazer aquela prova? Será que eu vou nessa visita? Será que eu... Esse será tem que sair da vida do crente. Porque será é dúvida, ou é sim, sim, ou é não, não. Ou tu tem fé, ou você não tem fé. Não tem meio termo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada a Deus quando você tem fé. Eu irei na sua casa e darei saúde ao seu servo. Senhor, eu também sou homem de autoridade. Eu digo a aquele vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem. Mas eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mande somente uma palavra. Somente uma. Deus tem nos dado várias. Mande somente uma parada e o meu servo ficará curado. Imagina Jesus se arrepiando da ponta do dedo, irmão Tiago, a cabeça, se tremendo todo. O que foi? Nem todo Israel eu vi tamanha fé. Vai, porque ele vive. O homem viaja um dia e meio. Quando chega no meio do caminho, lá já chegando, corre, o teu servo está curado. Que hora se deu isso? A hora tal. Foi a hora que Jesus falou, vai, ele vive. Então você tem que crer na palavra que Jesus te fala. Não, quem está falando é o pastor, eu sou porta-voz. Quem está falando você é com Jesus. É o Senhor que está falando com você. É Jesus que está falando com a sua vida. É o Senhor. Nós transmitimos a palavra do Senhor. É Ele que está falando com você. E Ele está falando com vocês que estou com você todos os dias da sua vida. Mas a luta, as circunstâncias, as adversidades, ela vem por um propósito. Qual é o propósito? Criar essa dúvida no teu coração. Criar esse medo em você. Você não tem que ter medo. Porque o nosso Deus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é médico dos médicos. Ele abre portas onde não há portas. Ele prometeu e Ele cumpre que estaria comigo e com você todos os dias das nossas vidas. Nos dias bons, Ele vai estar. Nos dias ruins, Ele vai estar. No dia de dor, Ele vai estar. No dia de alegria, Ele vai estar. No dia de provação, Ele vai estar. No dia da vitória, Ele vai estar. No dia da salvação eterna que Ele buscará o povo, você que estará com Ele. Você precisa crer. Então aqui está ligado à incredulidade. Por que não tinha ninguém para colocá-lo ali? A incredulidade. As pessoas têm medo de fazer uma oração para cura. Tem medo, está doente, Senhor, cumpra a tua vontade. Não, Senhor, tu tem poder para curar, tu tem poder para restaurar essa vida, tu tem poder para trocar esse sangue, tu tem poder para desentupir essa artéria, tu tem poder
esse coração, Senhor, porque Lázaro estava morto e podre, já não tinha mais rim, já não tinha mais fígado, o bicho já tinha comido tudo, e o Senhor falou, sai para fora, e em fração de segundos, rins, baço, fígado, artéria, tudo se fez em segundos. Então tu és esse Deus, eu creio no Senhor. Ah, mas não tem mais jeito, acabou para você, o médico deu resultado. Não me baseie pelo que o médico fala, eu me baseei pelo que o meu Senhor fala. E o meu Senhor fala que o Espírito, a palavra dele é Espírito e vida. E eu creio na palavra do Senhor. Qual palavra você crê? Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Então essa enfermidade se levantou. E Cristo foi na cruz do Calvário. Para nesse momento que ela se levantar, ela cai por terra. Eu vou contar a minha experiência. E tu foi mandado embora, crise econômica no país, agora não vai ter emprego, não tem emprego no mundo. Para mim tem, como assim? Jesus falou, vos dei a minha palavra e o mundo os odiou, porque não sou desse mundo, eles também não são. Então eu sou lá da eternidade, eu sou de onde vem a provisão. Eu não sei aonde, mas Deus vai abrir uma porta para mim. Então naquele momento o povo estava mega hiper power, incrédulo, dentro da igreja. O povo estava mega hiper power, incrédulo, cantando louvor. Mega hiperpau incrédulo, participando das festas. O povo estava tão incrédulo, mas tão incrédulo, que quando Jesus apareceu, operando milagres na frente deles, eles tiveram a coragem de falar. Ele expulsa demônio por Beelzebul, o maioral do demônio. Ele faz o milagre pelo demônio. Eles não acreditaram que era Deus. Eles não acreditaram que era o Senhor. Mas a palavra, ela profetizava que Jesus operaria no meio do povo sinais, prodígios e maravilhas. E aí Jesus, ele aparece no cenário. E ele fala, Senhor, não há ninguém que me jogue no tanque. E Jesus, ele fala para aquele homem, levanta, toma a tua cama e anda. O que você entende sobre isso? O povo está incrédulo, não está? Aí eu quero me apoiar na fé dos outros. Eu quero me apoiar na oração dos outros. Eu quero me apoiar na busca, na intercessão. Não que não devemos interceder um pelos outros. Escuta o que eu estou falando. Não deixa o inimigo distorcer as coisas. Mas eu estou falando que o povo está tão desanimado que quando acontece um problema, o outro bota no grupo. Irmãos, ora por mim. Ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora pela minha esposa. Mas a pessoa mesmo que está falando aquilo ali, ela pede oração por pedir, porque ela mesma já não ora. Ela mesma já não acredita. Então ela espera que o milagre seja operado através dos outros. Mas o que o Senhor está mostrando aqui, é que a experiência ela é pessoal. Deus não queria que esse homem fosse curado pela ação de outra pessoa. O Senhor queria que essa pessoa tivesse uma experiência pessoal com Ele. E pastor, como que eu tenho uma experiência pessoal com Cristo? Primeiro, aquele homem falou com quem? Com quem aquele homem falou? Com Jesus. Mas os crentes de hoje quer falar com a profetisa, quer falar com o profeta em tal lugar, né? Quer falar com quer falar com aquilo, quer falar com aquele que entrega a revelação, com aquele que entrega a visão. Não que o Senhor não esteja nisso, mas 90% do que entregam é balela, papo furado. Tem um monte de profetada destruindo a vida dos outros. Mas às vezes a pessoa fica apoiada, não vou lá, no profeta, na profetisa, aquela coisa toda. E o Senhor está mostrando para aquele homem que a experiência ela é pessoal. Por que você vai esperar por alguém? Por que tu vai confiar no homem? Esperar no homem? Se a minha palavra fala em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Então você está nessa condição, porque a minha palavra, ela não tem tido crédito. Mas eu estou diante de você, e a minha palavra, levanta, toma a tua cama e anda. Foi a palavra de Jesus. Então quando Jesus lançou a palavra, aquele homem tinha duas opções, porque a palavra simboliza o quê? Água. Então o que Jesus faz ali? Jesus simplesmente, ele materializa, amém? Ele materializa
aquele cenário. Ele traz de uma maneira que a pessoa compreenda. Jesus vai fazer, o que Jesus está fazendo é o que o tanque está mostrando. Então ele olha para aquele homem, lança a palavra e diz assim: levanta, toma a tua cama e anda. E Jesus deu as costas e foi embora. A Bíblia não diz que Jesus estendeu a mão e levantou aquele homem. A Bíblia não diz que Jesus foi lá, vem cá, vamos fazer uma fisioterapia aqui. Não, a Bíblia fala que Jesus foi embora. O que Jesus quis mostrar? Essa água parada é a minha palavra. E enquanto vocês não crerem na minha palavra, o milagre não vai acontecer. Então, do mesmo jeito que essa água, esse reservatório de água simboliza a minha palavra, mas vocês não colocam em prática, o milagre não acontece, agora eu estou lançando do mesmo jeito a minha palavra para você. Então, quando Jesus lança a palavra e dá as costas, aquele homem podia simplesmente não levantar e ficar quieto. Ele mandou a palavra e não fez nada, eu continuei aleijado. Mas quando Jesus lança a palavra, levanta, e aquele homem se esforça para se colocar de pé, ele levanta, ou seja, ele pegou a palavra do Senhor e colocou em ação. Eu faço, tu fazes, ele faz. Porque o que Jesus se representa em João capítulo 1 como? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, a luz dos homens. O que é o verbo? O verbo é a palavra em ação. Eu faço, tu fazes, eles fazem, nós fazemos, amém? É a palavra em ação. Então a palavra só tem vida quando ela está em ação. Então Jesus falou para ele: levanta e anda. Jesus lançou a palavra. Qual é a ação? Ele fazer o que Jesus falou. A água estava ali. O tanque estava ali, mas o povo não estava fazendo o que Deus mandou. O tanque está aqui, olha o tanque está aqui. Ora, leia a palavra, peça perdão, fuja da aparência do mal. A candeia do corpo são os olhos, amém, queridos? Mas o povo não está fazendo. Mas no momento que Jesus lançar uma palavra, por mais absurda que ela pareça, você crê e colocar em prática, aleluia, isso vai acontecer. Porque aquele homem não conhecia Jesus. Quando pergunta, quem foi que mandou você carregar a cama? O Gessé falou, não sei. Quando eu levantei, ele não estava lá. Aquele homem não conhecia Jesus ainda. Então significa que quando aquele homem chegou perante o paralítico, Jesus chegou e falou, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem podia pensar, não conheço esse maluco? O pastor chamou Jesus de maluco. Irmãos, não é isso. Eu estou me colocando como aquele homem, se ele tivesse pensado, amém? Eu não conheço esse homem. Levanta, toma a tua cama e anda. Não está vendo que eu estou aleijado? Se eu pudesse levantar e carregar minha cama, eu não estava esperando alguém aqui para me jogar no tanque. Podia ou não podia? Mas ele não fez isso. Levanta, toma a tua cama. Quem é esse homem? Nunca vi. Não conheço ele. Mas já que ele falou, eu vou obedecer. Já que ele falou, vou obedecer. O que Jesus fez? A cura sempre esteve diante de você. Há 38 anos a cura estava aí. Há 38 anos a vida estava aí. Só que você nunca colocou em prática o que eu mandei. Mas agora eu estou falando para você, levanta, toma a tua cama e anda. As pessoas estão esperando a profecia, estão esperando assim te diz o Senhor, está esperando uma revelação para saber se está curado. Querido, a cura está diante de você. Há 2024 anos atrás, quando na cruz do Calvário uma fonte foi aberta. Então quando o Senhor falou para ele, levanta, toma a tua cama e anda, a cura sempre esteve diante de você. Sempre esteve. Só que dependia também da sua ação. Dependia de você obedecer a minha palavra. Ei, não te é lícito carregar a sua cama. O povo estava tão incrédulo, mas tão incrédulo, que a cura daquele homem não impactou eles. A cura daquele homem não impactou
eles. Não impactou. Mas o que impactou eles foi aquele homem estar quebrando a tradição. O que tem de pessoas vivendo a tradição. E Jesus não quer que você viva a tradição, quer que você viva a revelação. A revelação. No domingo, foi passado, acho que foi domingo passado, ou retrasado, eu não me lembro. Eu estive em São Paulo, acho que foi domingo passado. Que nós estávamos falando aqui, pastor Tiago, eu falei das crianças. E logo depois nós manifestou um demônio lá atrás. E depois manifestou um demônio ali atrás, e depois manifestou um outro demônio aqui, depois eu vim orar pela irmã. Manifestou um outro aqui, foi orar pela irmã que estava do lado, e quando eu comecei a orar por ela, o Senhor me levou a orar pela irmã dela. E quando eu falei o nome da irmã dela, espírito de suicídio, eu te repreendo agora em nome de Jesus, a irmã que estava aqui, manifestou. Ela manifestou. Mas entenda bem, você está aqui na igreja, e alguém está orando por você, e de repente a pessoa, o teu nome, um exemplo que o teu nome é Beth. Então o Senhor abençoa a Beth e tal, e o nome da sua irmã é Sheila. Ele fala, Senhor, visita a Sheila agora, repreende o espírito de suicídio que está lá na Sheila. A Beth manifesta. Ou seja, o poder da oração, o Senhor pela vida da Beth foi lá e jogou por terra o espírito de suicídio da Sheila. Dando exemplo para os irmãos. E aquilo não impactou a igreja. Foi mais um dia normal. Foi mais uma coisa, não foi um dia normal. É o dia que a glória do Senhor se manifestou. Só que nenhum dia na igreja é normal. Você pode ter como ele normal, mas não é. Todos os dias na igreja é sobrenatural, porque a presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. E o Senhor estava mostrando para aquele homem, olha, essa escassez de operação de milagres, é porque vocês se distanciaram de mim, da minha palavra, e se tornaram incrédulos. Mas eu estou aqui para quebrar essa incredulidade e dizer para vocês que a porta do milagre, da cura, da libertação, da restauração, a partir de hoje, ela não está mais aberta, ela está escancarada. E a gente vive hoje como se nós vivêssemos na lei, como se o poder de Deus fosse derramado em porção, mas nós não somos a geração em que o poder de Deus é derramado sobre porção. A gente é a geração em que o poder de Deus é derramado por abundância. Nós vivemos a abundância do derramar de Deus. Mas olhando para as lutas, para as adversidades, para a dificuldade que se levanta, nos tornamos incrédulos. Ao olharmos para as coisas dessa terra, para a televisão, para os entretenimentos, nos afastamos da palavra que é vida. Nos afastamos da oração que é intimidade, que é o diálogo com Deus. Quando o Senhor Jesus está conversando com aquele homem fala, não há ninguém, aquilo simboliza a oração. Diálogo com Deus. E quando o Senhor fala, levanta, toma a tua caminhanda, simboliza o quê? A prática da palavra de Deus. E quando aquele homem coloca em prática, ele faz o que o Senhor mandou, está ligado à obediência, só obedece quem tem fé. Então aquele homem estava incrédulo, mas o Senhor veio para jogar a incredulidade por terra. E o mesmo Senhor que operou na vida daquele homem, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Esse grande reservatório de água, ele se move a cada culto, porque a palavra está sendo pregada. E no culto Deus opera milagres. Mas imagina se você mover essa água dentro da tua casa. Imagina se você mover essa água no teu trabalho. Imagina se você mover essa água, querido. Imagina, você acorda de madrugada, dobra o joelho no chão, ora ao Senhor, pega a palavra, lê, e o que você lê, tu bota de prática durante o dia. Tu imagina essa palavra em movimento, é milagre constante. É milagre constante. Vai ser milagre quando você abrir a boca na fila do mercado, vida vai se converter. Vai ser milagre quando você abrir a boca no banco, dentro do ônibus. Você vai abrir a boca no seu trabalho. Vai ser milagre quando você orar por um irmão, orar por uma irmã. Vai vir a notícia, olha irmão, estou bem, Deus operou. Vai ser milagre quando tu abrir a boca para pregar em cima de um púlpito, ou para pregar numa praça. O milagre ele será constante. Por quê? Porque aonde a água se move, Deus opera. Aonde a água se move, Deus opera. Quando aquele homem foi há 38 anos atrás,
Ele foi lá a primeira vez e deve ter ido cheio de fé. Não, vou lá porque vai mover, deve ter ido cheio de fé. Não conseguiu, não aconteceu. 2 anos com fé, 3 anos. Depois a fé vai o quê? Minando. Porque a espera demorada ela enfraquece o coração. Mas só que tem um detalhe, queridos. Para você ouvir Deus e acontecer milagre, você tem que santificar a sua vida diante do Senhor. Não tinha lícito carregar a cama. Aquele que falou para mim, levanta e anda, também disse, carrega a sua cama. Então aquele homem, ele viu que a obediência deu certo. Ele mandou levantar, eu obedeci. Agora ele está mandando carregar a cama. Tem lógica? Não, eu estou carregando a minha, mas ele mandou, eu vou fazer. O que é aquilo? É o testemunho. Testemunhar de onde Deus te tirou. Da testemunhar o que você era e o que você é agora. Todos têm que ver. Todos precisam ver. Mas de repente um homem que está 38 anos sobre a mesma cama, quando ele ficar curado, a última coisa que ele quer ver é aquela cama que ele ficou deitado há 38 anos. Sim ou não? Então, fisicamente falando, humanamente falando, seria algo absurdo ele estar carregando a cama. Mas ele obedeceu. Orar sem cessar? Para que isso? Isso é absurdo, é fanatismo. Quem mandou foi Jesus? Ah, mas o meu marido acha um absurdo, a minha esposa acha um absurdo, o fulano acha um absurdo, o Beltrano acha um absurdo, mas foi o teu Deus que mandou, ele sabe por quê. Não te aparta da tua boca o livro da lei. Todo o tempo que eu tenho agora que eu vou pegar, eu vou ler Bíblia, quem mandou foi o Senhor. Mas eu tenho que perdoar, me fizeram tanto mal. Aí vem os parentes, pessoa que não sabe, tu vai pedir perdão, te massacrou, te humilhou, quis te matar, tu vai pedir perdão a essa pessoa, isso é absurdo, mas o meu Deus mandou, eu vou fazer. Está chovendo, está um frio, lá está perigoso, tu vai para a igreja, eu vou, porque o Senhor falou, congrega, não deixe de congregar, eu vou. Porque se tiver aqui no mercado, eu vou, perigoso ou não, eu vou no mercado. Se eu passar mal, eu vou no médico, está perigoso. Se tiver uma oportunidade de eu ir num restaurante, num lugar, eu vou. Se eu tiver aqui no shopping, eu vou, não está perigoso. Então por que só está perigoso para ir para a igreja? Eu vou congregar. Porque o meu Deus falou para ir. E Ele vai guardar a minha entrada, a minha saída, o meu deitar e o meu levantar. E Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Mas tu é maluco, isso é loucura, sou louco. Mas até os loucos acharão caminho, diz a palavra de Deus. Aleluia. É isso, irmãos, isso é evangelho. É crer. Está perigoso, está cheio de traficante, assalto, o Rio de Janeiro está entregue às moscas. Mas não está pior do que na época da igreja subapostólica, que eles iam adorar, eles iam pregar, e daqui a pouco eles estavam como tochas humanas pegando fogo, mas eles sabiam que ia ser morto, mas saía para buscar, saía para pregar. Então naquela época era muito mais difícil, a qual pegava dúzias dele e colocava dentro de uma arena, para os leões comerem. Então naquela época era muito mais difícil, eles não deixavam de adorar, eles não colocavam dificuldades. Mas aqui vem o ponto, Jesus encontra esse homem no templo. Aleluia. Quando esse homem foi curado, ele correu para congregar. Aleluia. Jesus encontra ele no templo. Tu estás são. Ou seja, tu creu na palavra. O que Jesus quis dizer? O tempo todo era só você crer na palavra. Mas tu esperou, irmão, o azeite consagrado. Tu esperava a campanha. Tu esperava a corrente. Mas na verdade, era só você crer. Mas olha o motivo do distanciamento de Deus está aqui. Mas vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Quem colocou aquele homem naquela condição foi o pecado, o afastamento de Deus. E o diabo quer me afastar. Ele quer te afastar. Ele quer nos afastar de Deus através do pecado, daquilo que não glorifica o nome do Senhor. E com o pecado a gente deixa de ler, a gente deixa de orar, a gente perde o ânimo de congregar, e o reservatório de água, a fonte de milagres vai estar diante de nós, mas mesmo diante da fonte de milagres, a gente vai estar morrendo, perdendo vida. Então quando Jesus aparece para aquele homem, ele podia aparecer em qualquer lugar, não tinha só enfermos no tanque de Betesda, tinha enfermos em muitos outros lugares. Na entrada do templo, tanto que Pedro curou nas ruas,
Nas ruas tinha. Com o cego Bartimeu, Yeshua, ben Davi, Jesus, filho de Davi, estava na rua. Mas quando Jesus aparece no tanque de Betesda, foi propositalmente. Porque quando Jesus aparece, as pessoas veem aquilo como um tanque, como um reservatório de água, como algo natural, construído pelos homens. As pessoas dentro da igreja estão vendo a Bíblia como um livro. Tem até crente dizendo assim, mas foi escrito pelo homem? Foi escrito pelo homem. O escritor foi os homens, mas o autor é Deus. Então quando Jesus aparece, o homem está esperando ser lançado no tanque. Quando Jesus aparece, ele está dizendo assim, está vendo esse tanque aí? Que você está esperando que ele se mostre. Esse tanque sou eu. Porque eu sou o verbo. Eu sou a palavra em ação. Eu sou essa água em movimento. A minha palavra é espírito e vida. Eu sou esse tanque. E o que move esse tanque é a minha palavra. Levanta, obedece, faz o que eu estou te falando. Ele levantou e ele andou. Ele saiu de uma vida de prostração. Ele saiu de uma vida de prostração. Ele decidiu obedecer a Deus. E o que você vai fazer hoje? Vai continuar esperando a oração do irmão, a campanha, a corrente? Vai continuar culpando tudo e todos pelo seu problema? Ou você vai ouvir Jesus, vai levantar e vai andar? Amém? Se você é aquele que vai levantar e andar espiritualmente falando, vamos ficar de pé e vamos louvar Abba Pai de novo. Amém? Glórias a Jesus. Quem entendeu, diga amém. Jesus falou contigo? Então aplaude a Cristo.